Fim da safra da tainha 2024 em Santa Catarina. Pescadores catarinenses capturam quase 3 mil toneladas do pescado. Desemprego no Brasil cai 6,9%. Número é o menor nível em 10 anos para trimestre. Líder do Hamas é morto no Irã. Ataque a Ismail Haniyeh é atribuído a Israel. Comunicado divulgado pelas brigadas Ezzedine Al-Qassam afirma que assassinato leva a guerra para outro nível. Impasse político na Venezuela. Protestos continuam e oposição se mobiliza. Pelo menos 12 pessoas morrem em manifestações. Paris 2024. Bala louca fora do pódio. No tênis de mesa, Hugo Calderano vence francês e está nas quartas de final. E você vai ver ainda. Vôlei sentado tem chance de medalha inédita para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Equipe feminina conquistou o bronze em Tóquio 2020. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta quarta-feira, 31 de julho de 2024. Começamos esta edição falando que a safra da tainha em Santa Catarina terminou oficialmente hoje e os pescadores divulgaram os resultados. Foram capturadas quase 3 mil toneladas do peixe no estado. Ao todo, foram capturadas 2.800 toneladas de tainhas em Santa Catarina. 1.100 toneladas foram pescadas nas modalidades de malha, nilhado e cerco traineiro. Na modalidade de malha, nilhado, foram 737 toneladas, em 123 embarcações autorizadas neste ano. Na modalidade cerco traineiro, foram 384 toneladas, por meio de 8 embarcações autorizadas. As duas categorias tiveram a pesca encerrada nesta quarta-feira. O arrasto de praia conseguiu atingir 1.700 toneladas na safra deste ano, o que representa mais de 1 milhão de peixes. O arrasto de praia permanece liberado até o dia 31 de dezembro. As cidades que mais capturaram foram Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú. Foi uma quantidade enorme de peixes de tainha sendo capturadas no estado de Santa Catarina, o que movimenta aí milhões de reais. Mais de 30 milhões de reais aí só na primeira venda desse produto, entre ovas e a tainha em si. Para o ano que vem a gente espera, junto ao governo federal, que esse ano não proibiu o seco traineira, a considerada pesca industrial liberou para esse ano, que a gente possa ano que vem manter a liberação dessa modalidade de pesca que é muito importante aí para a região de Itajaí principalmente, para que ano que vem a gente não tenha essa problemática de proibição que aconteceu no ano passado e o governo do estado teve que judicializar a questão. Quase meia tonelada de maconha foi encontrada às margens da BR-282 em Iraceminha, no oeste de Santa Catarina. O responsável não foi encontrado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando uma fiscalização de trânsito na BR-282 quando foram avisados por um motorista que haviam pacotes suspeitos abandonados no mato na beira da rodovia. Ao chegar no local, encontraram diversos fardos de maconha espalhados pelo chão, alguns deles manchados com sangue. Ao todo, foram encontrados 495 quilos da droga. Nenhum responsável pela mercadoria foi localizado. A droga foi recolhida e levada à Polícia Civil de Maravilha, que vai investigar as circunstâncias do fato. O desemprego no Brasil caiu para 6,9% no segundo trimestre de 2024. O número é o menor registrado em 10 anos. Os dados oficiais foram publicados nesta quarta-feira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego calculada por trimestres móveis foi de 7,1% no período de março a maio. A estatística corresponde a 7,5 milhões de brasileiros que buscam emprego em um país com 203 milhões de habitantes.
O índice de 6,9% representa uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre de abril a junho de 2023. Além disso, é o menor número desde 2014, quando também foi de 6,9%. A população ocupada alcançou um novo recorde histórico de 101.800.000 pessoas no período de abril a junho, também segundo o IBGE. A informalidade atinge ainda mais de 39 milhões de trabalhadores no Brasil, o equivalente a 38,6% da população ocupada. A melhoria contínua dos números do mercado de trabalho é uma boa notícia para o governo. O Executivo prevê um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto em 2024. E depois de um mês de julho com bandeira amarela, a bandeira tarifária volta a ser verde para o mês de agosto. Isso significa que o consumidor não terá custo extra na conta de energia. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a mudança ocorreu por conta das condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país, com o volume de chuvas registrado na região sul do Brasil em julho. A bandeira verde permaneceu verde por 26 meses, de abril de 2022 até junho deste ano. Nós vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver a seguir: sobe número de mortos na Índia. Balanço de mortes por deslizamentos de terra aumenta para 150. Tem também um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E ainda, vôlei sentado tem chance de medalha inédita para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Nós voltamos em instantes. Curta o melhor do invernão Comprão. Aqui tem o clima perfeito para economizar. Confira as ofertas. Laranja pera, R$ 3,49 o quilo no Clube Car. Batata lavada, só R$ 4,99 o quilo. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 26,90 o quilo no Clube Car. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, R$ 17,79. Arroz parboilizado Minutinho, 5 quilos, R$ 19,95. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, sachê, 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Se beber, não dirija. Você sabe o que é eficiência para a Celesc? É garantir a energia que o Estado precisa. É investir em novas possibilidades. É olhar para o campo e para o agronegócio. É inovar, preparando-se para o futuro. É investir em eficiência energética. É respeitar a natureza usando a sua força. É melhorar a vida de quem vive aqui. Celesc é mais energia para os catarinenses. Estamos de volta agora, 8h09. Chuvas e ventos constantes dificultaram nesta quarta-feira a busca por sobreviventes após os deslizamentos de terra no sul da Índia. Mais de 150 mortes foram confirmadas pelas autoridades. Entre os mortos estão trabalhadores e familiares. As chuvas torrenciais de monções atingiram o estado costeiro de Kerala nos últimos dias, bloqueando as estradas de acesso à área do desastre no distrito de Wayanad. De acordo com a polícia, cerca de 500 pessoas foram resgatadas, desde que sucessivos deslizamentos de terra atingiram a área antes do amanhecer de terça-feira. Até agora temos mais de 150 corpos. Cerca de 500 pessoas foram resgatadas. Ainda há grandes áreas a serem exploradas e revistadas para descobrir se há pessoas vivas ou não. Wayanad é conhecida por plantações de chá em áreas montanhosas, com inúmeros trabalhadores no plantio e na colheita. Várias casas de tijolos que abrigavam empregados temporários foram inundadas por um muro de lama quando os funcionários estavam nas fazendas e as famílias dormiam lá dentro. A força da avalanche espalhou carros, amassou barras de aço e levou destroços ao local do desastre. Foi um barulho enorme, como se algo tivesse explodido. Liguei para meu filho que estava na cidade. Ele me disse que havia acontecido outro deslizamento de terra e que lama e destroços estavam caindo. Mais de 3.000 pessoas foram abrigadas em campos ao redor de Wayanad, segundo o governo estadual. Nos dias anteriores ao desastre, a área recebeu pelo menos 572 milímetros de chuva, segundo o ministro-chefe do estado, Pinarayi Vijayan.
A Agência de Desastres de Kerala disse que mais chuvas e ventos fortes são esperados na quinta-feira, com chances de danos a estruturas inseguras em outras áreas do estado. O líder do Hamas foi morto nesta quarta-feira no Irã. O ataque foi atribuído a Israel. A Guarda Revolucionária do Irã e o Hamas anunciaram nesta quarta-feira a morte de Ismail Haniyeh. O Hamas trava desde outubro do ano passado uma guerra contra Israel na faixa de Gaza, território que governa desde 2007, desencadeada por um ataque sem precedentes contra o sul do território israelense. No exílio entre a Turquia e o Catar, o líder do grupo palestino viajou para Teherã para assistir na terça à conferência de posse do novo presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que chamou Haniyeh de líder corajoso e afirmou que o país vai defender a integridade territorial. Muitos países, entre eles Turquia, China, Rússia e o Catar, que atuaram como mediadores nas negociações para um cessar-fogo, condenaram o assassinato e alertaram para o risco de agravamento do conflito. Considerado um pragmático dentro do Hamas, Haniyeh mantinha boas relações com diversas facções palestinas, até mesmo com rivais. O braço armado do Hamas afirmou que o assassinato em Teherã do líder político terá consequências enormes para toda a região. Um comunicado divulgado pelas brigadas Ezzedine e Al-Qassam afirma que este assassinato leva a guerra para outro nível. As brigadas travam combates violentos com o exército de Israel na faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. O Hamas anunciou que o enterro do líder político será feito na sexta-feira em Doha, no Catar, depois de um funeral público na quinta-feira em Teherã, onde ele foi assassinado. Opositores foram às ruas na Venezuela pedindo liberdade para reivindicar a vitória nas urnas do candidato Edmundo González Urrutia. O político fez um apelo contra a repressão aos protestos, que já deixou pelo menos 12 mortos. Milhares de opositores saíram às ruas na Venezuela reivindicando a vitória nas urnas do candidato Edmundo González sobre o presidente Nicolás Maduro, a quem o Conselho Nacional Eleitoral concedeu um terceiro mandato. González apelou à não repressão da população depois de várias mortes e centenas de prisões. Venezuelanos, a minha solidariedade é com o povo face à justificada indignação. Infelizmente, nas últimas horas, temos relatos de mortos, dezenas de feridos e detidos. Pedimos às forças de segurança e às forças armadas que respeitem a vontade dos venezuelanos expressa em 28 de julho e parem a repressão às manifestações pacíficas. Apoiadores de González e da líder da oposição, Maria Corina Machado, se reuniram em Caracas e outras cidades venezuelanas contra a reeleição de Maduro. Maria Corina Machado afirma ter a posse de cópias de 84% dos registros de contagem de votos que comprovam a suposta fraude e publicou os documentos em um site, enquanto a comunidade internacional pressiona por uma contagem de votos transparente. Exercitamos a soberania popular em condições adversas e, assim como vamos cobrar, vamos defender cada voto e vamos fazê-los reconhecer o que o mundo todo já sabe. Edmundo González Urrutia é nosso presidente. Maduro garantiu que a justiça chegará diante de centenas de seguidores que marcharam até o Palácio Presidencial de Miraflores para expressar apoio. Eu responsabilizo o senhor González Urrutia por tudo o que está acontecendo na Venezuela, pela violência criminosa, pelos criminosos, pelos feridos, pelos mortos, pela destruição. Vocês serão os responsáveis diretos, Urrutia e Machado. A justiça vai chegar. Na Venezuela tem que haver justiça, porque não pode acontecer de novo essas coisas que atacam o povo.
As Forças Armadas aderiram à tese de Maduro de golpe contra o governo. O procurador-geral, Tarek William Saab, relatou a morte de um soldado e anunciou a prisão de quase 750 pessoas. Uma ONG relata mais de 80 civis feridos nos protestos, enquanto o Ministério da Defesa contabiliza mais de 20 militares feridos. O líder da oposição, Fred Superlano, foi preso na terça-feira, no que a oposição considera uma escalada repressiva. A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota sobre a eleição na Venezuela. O partido do presidente Lula citou que o processo foi pacífico, democrático e soberano, indo na contramão dos atos e notícias divulgadas amplamente na imprensa nacional e até internacional. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que está chegando aqui no Pix News. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite, André, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, para a surpresa de 0 pessoas, o Partido dos Trabalhadores, que não representa quem trabalha, mostra a verdadeira ideologia e a prática diária de apoio a regimes ditatoriais e até grupos terroristas. O partido do presidente da República, com essa nota, responde muito sobre o silêncio de Lula, que não quer se indispor com o venezuelano sem motivo algum. Afinal, o regime ditatorial, por decisões desastrosas das outras gestões do PT, deve ao Brasil mais de 12 bilhões de reais. Deveria ser ao contrário. A nota do PT ignora o fato de que Maduro decretou na segunda-feira, menos de 24 horas após as eleições, a prisão de qualquer um venezuelano que questionar o processo eleitoral fraudulento. Pena de 6 anos. Eles citam que Nicolás Maduro, abrindo aspas, Nicolás Maduro dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Só no mundo de faz contas isso vai acontecer, só para o PT mesmo. Chega a ser vergonhoso para o Brasil uma nota ofensiva e fora do contexto do partido do presidente da República. A fraude é mais do que comprovada frente aos fatos, a repressão, prisão de jornalistas e falta de transparência na divulgação dos resultados, sem falarmos no cerceamento e perseguição feito pelo regime aos oponentes, citando aqui a Maria Corina Machado, impedida pela corte de concorrer às eleições por 15 anos, ou seja, praticamente 2 mandatos, porque lá os mandatos são de 6 anos. Portanto, o processo, a fraude, não é só agora, ela veio antes do processo, antes do pleito eleitoral. Vergonha, vergonha e vergonha é a palavra do momento e aqui nos resta pedir desculpas ao povo venezuelano pela covardia do nosso presidente, do nosso governo e pela cumplicidade do partido de Lula que compactua com a fraude e o regime ditatorial que impera e não quer sair do poder. Logo, eles que falam em democracia, só que esquecem que democracia não é só o ato de, no caso aqui do Brasil, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, tendo em vista as eleições municipais, de você ir lá, apertar um botão e escolher um candidato. Não é isso democracia. Democracia é muito mais e começa pelo nosso direito de questionar, inclusive, nesse caso, o processo eleitoral. Por hoje é só, André. Uma boa noite a você e a toda a nossa audiência. E agora, então, vamos conferir como foi a quarta-feira em Paris. O brasileiro Gustavo Bala Louca ficou sem medalhas no BMX Freestyle dos Jogos Olímpicos, ao encerrar a final disputada nesta quarta-feira. Gustavo Bala Louca não conseguiu o pódio, mas se despediu de Paris 2024 entre os melhores do mundo no BMX Freestyle. O brasileiro de 21 anos terminou a final na 6ª posição. Bala Louca não sofreu queda nas 2 voltas na pista instalada na Praça da Concórdia. E a melhor nota foi 90,20.
O ouro ficou com o argentino José Torres Ri, que conseguiu 94,82 na primeira tentativa. O britânico Kieran Riley garantiu a medalha de prata e o francês Anthony Jean-Jean o bronze. O ciclismo BMX Freestyle nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 70, inspirado nos movimentos dos pilotos de BMX Racing da região. A modalidade entrou nos Jogos Olímpicos na última edição, em Tóquio 2020, mas não teve nenhum brasileiro na disputa. E apesar de duras derrotas para os brasileiros nesta quarta, o time Brasil segue vivo na disputa por medalhas. O boxeador brasileiro Vanderlei Pereira venceu o haitiano Cedric Belloni e se classificou às quartas de final na categoria peso médio até 80 quilos do boxe masculino dos Jogos de Paris 2024. O baiano, medalhista de prata no Pan-Americano de Santiago de 2023, teve amplo domínio ao longo da luta e venceu por decisão unânime. O próximo adversário será o ucraniano Oleksandr. Já a seleção brasileira de handebol feminino foi derrotada pelas donas da casa. O Brasil fez um bom começo de jogo, mas não conseguiu segurar o ritmo e perdeu por 26-20 para a França. As brasileiras ainda seguem com chances de classificação para as quartas de final. No basquete, outra derrota, diante da Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo. Os brasileiros perderam por 86-73. Mesmo com os resultados negativos em 2 jogos, há chances de classificação para as quartas de final, desde que vençam o Japão na próxima partida, na sexta-feira. Quem segue vencendo é a dupla Ana Patrícia e Duda Lisboa, que na terça superou as espanholas Lilian e Paula por 2-0. Carol Selberg e Bárbara Seixas também venceram, deixando o Brasil com 100% de aproveitamento no vôlei de praia feminino até o momento. A seleção de vôlei masculino de quadra foi derrotada por 3-2 pela Polônia. Mesmo com a derrota, ter marcado 2 sets foi fundamental para as pretensões de classificação. Na próxima partida contra o Egito, seleção mais fraca da chave, uma vitória por 3-1 ou 3-0 garante vaga nas quartas de final. A seleção feminina de futebol sofreu a segunda derrota na competição. Com um desempenho bem abaixo e com a expulsão da Rainha Marta, as brasileiras sofreram 2 gols das espanholas. Apesar da derrota de 2-0 para as atuais campeãs do mundo, o Brasil avançou como um dos melhores terceiros colocados e vai encarar a França nas quartas de final. Esperança de medalha para o Brasil, Hugo Calderano avançou no tênis de mesa e está nas quartas de final. O carioca Hugo Calderano, de 28 anos, venceu o francês Alexis Lebrun nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos por 4-1, parciais de 3-11, 11-5, 11-6, 11-3 e 11-8. Hugo começou o jogo em um ritmo mais lento e foi derrotado no primeiro set, mas se recuperou na partida e não deu mais chances ao anfitrião. Nas quartas de final, ele vai enfrentar o sul-coreano Jang Woo-jin. Eles se enfrentaram nas oitavas de final em Tóquio e Hugo Calderano avançou depois de um jogo muito disputado que terminou em 4-3. E o Brasil já tem pelo menos uma medalha de bronze garantida. A boxeadora Beatriz Ferreira confirmou a classificação para as semifinais da categoria peso leve, até 60 quilos, ao derrotar a holandesa Chelsea por decisão unânime. Com isso, a baiana já tem certo, ao menos, a medalha de bronze, já que no boxe olímpico não há decisão pelo terceiro lugar. E nós vamos agora, então, conferir como está o quadro de medalhas dessa Olimpíada de Paris. Em primeiro lugar, China, liderando com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. No total, 19 medalhas conquistadas até o momento. Em segundo lugar, a França, que ontem apareceu na 4ª posição, está aí na vice-liderança das Olimpíadas de Paris, as donas da casa, com 8 medalhas de ouro, 10 de prata e 8 de bronze. No total, 26 medalhas. Em terceiro lugar está o Japão, com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, totalizando 15 medalhas conquistadas. Em quarto lugar está a Austrália, com 7 medalhas de ouro,
6 de prata e 3 de bronze, 16 medalhas no total. E na 30ª posição está o Brasil, com 3 medalhas. Uma de prata, 3 de bronze, totalizando 4 medalhas nas Olimpíadas de Paris. E o fotógrafo da agência de notícia AFP, que fez a imagem perfeita de Gabriel Medina voando sobre as ondas na última segunda-feira, fala o momento do registro em cobertura olímpica do surf no Tahiti. O fotógrafo da AFP, Jérôme Brouillet, sabia que poderia esperar algo especial quando viu o brasileiro Gabriel Medina surfar uma das maiores ondas da última segunda-feira em Teahupo'o, no Tahiti, durante as oitavas de final dos Jogos Olímpicos. O que ele não sabia era que a fotografia de Medina saindo de um tubo, que rendeu a maior nota da história do surf olímpico, se tornaria uma sensação mundial. O fotógrafo estava em um barco, mas sem uma linha de visão clara da ação inicial do surfista. Mas era exatamente onde ele pretendia estar. J'étais sur le bateau média de la presse en fait. Donc en fait, je suis avec tous mes confrères de chez Reuters. Eu estava no barco da mídia com colegas da Reuters, Getty, AP e outros. Estava fotografando para a AFP e estávamos no barco, que estava mais à frente, aquele que estava mais próximo da onda. A onda vem assim e nós estamos aqui, então ela quebra e passa atrás de nós. E de fato, aproveitamos o momento em que o surfista pega a onda e então ela vira atrás de nós. Você obviamente se vira, porque sabe que algo vai acontecer. Agora você consegue ver o fundo da onda, você não consegue ver o surfista. Ele está na onda e você aponta a câmera para um ponto onde você acha que ele vai sair. Em algum momento ele sai da onda e você fotografa. Então tirei meia dúzia de fotos. E havia uma que achei interessante e publiquei. O profissional registrou Medina voando em linha reta, acima das ondas, apontando um dedo para o céu, com a prancha ao lado. A imagem foi utilizada por dezenas de veículos ao redor do mundo e compartilhada milhões de vezes nas redes sociais. No momento da captura, o fotógrafo já suspeitava que havia registrado algo especial. Et donc quand j'ai pris cette photo, il a sauté, il s'est mis droit. Et sa planche... Quando tirei essa foto, ele pulou, ficou em pé. E sua prancha realmente o seguiu, porque estava alinhada com ele. Então consegui capturar aquele momento, enviei a foto e pensei, essa é legal. Mas eu não tinha ideia de que seria o que é hoje. Com o passar do tempo, percebi que era icônico, pelo menos aos olhos das pessoas que pareciam gostar. Medina postou a imagem no Instagram dele, que já teve mais de 6 milhões de curtidas. Apesar dos elogios, Jérôme disse que as comemorações precisam esperar, porque ele ainda tem o resto da competição para fotografar. Depois de vários dias de suspense sobre a realização da prova de triatlo devido ao nível de poluição no Rio Sena, finalmente a competição foi realizada hoje. No masculino, o francês Cassandre Beaugrand conquistou a medalha de ouro. O brasileiro Miguel Hidalgo terminou a prova em 10º lugar, com tempo de 1 hora, 39 minutos e 39 segundos, que é o melhor resultado histórico do país no triatlo. A suíça Julie Deron foi a prata e a britânica Beth Potter ficou com bronze. As brasileiras Jennifer Arnold e Vitória Lopes ficaram na 20ª e 25ª posições, respectivamente. E agora nós vamos falar sobre Paralimpíadas. Enquanto as Olimpíadas de Paris estão acontecendo, os preparativos para os Jogos Paralímpicos, que iniciam no próximo dia 28 de agosto, estão a todo vapor também. A paratleta Eduarda Oliveira busca conquistar uma medalha de ouro inédita no vôlei sentado nas Paralimpíadas de Paris 2024. A atleta já possui 2 medalhas de bronze. Marcada na pele com tatuagens dos mascotes das principais competições, Eduarda Oliveira, aos 25 anos, se prepara para adicionar mais uma à coleção. Natural de Pinhão, no Paraná, ela nasceu sem a perna direita devido a complicações durante a gestação. Desde cedo, recebeu o apoio da família para superar os desafios da deficiência e se dedicar ao esporte. Eu sou de uma cidade do interior chamada Pinhão e eu saí muito cedo, mas tudo foi por conta dos meus sonhos. Eu sempre tive uma família que sempre me apoiou em tudo que eu quisesse e queria fazer
E aí, por conta disso, eu tive a oportunidade de sair muito cedo de casa e ir atrás dos meus sonhos. A minha mãe sempre foi a minha base, ela sempre me acompanhou em tudo. Meu pai sempre teve o apoio, mas quem sempre esteve do lado da quadra, torcendo e me levando, né, para esse mundo foi a minha mãe. É graças a ela que eu tô aqui hoje. O primeiro contato dela com o vôlei foi na escola, jogando com pessoas sem deficiência para fortalecer a musculatura e facilitar o uso das próteses. A trajetória no vôlei paralímpico começou após ser descoberta por um olheiro em Maringá. Inspirada pela transmissão dos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, Eduarda mudou-se para São Paulo aos 13 anos para treinar no SESI São Paulo e em um mês já integrava a seleção brasileira de vôlei sentado. A minha história no Paralímpico começou em 2011, 2012 e a gente segue até hoje. Eu sou multimedalhista paralímpica, campeã mundial, multimedalhista para Pan-Americana e nacional. A nossa equipe feminina de voleibol sentado é a única medalhista em Paralimpíadas. A nossa equipe masculina tem medalhas em mundiais, mas ainda não tem Paralimpíadas. A gente tem a medalha de bronze do Rio 2016 e a medalha de bronze de Tóquio 2020 e aconteceu 2021 por conta da pandemia. Com mais de 10 anos de carreira, ela conquistou o primeiro Mundial de Vôlei Sentado Feminino em 2022, na Bósnia, além de ser a atleta mais jovem nas Paralimpíadas do Rio 2016. Para Paris 2024, Eduarda está determinada a trazer a medalha de ouro para casa. A preparação, na verdade, ela começou 1 ano atrás, né? Esses últimos 3 meses a gente só está lapidando. Mas a preparação mesmo, ela começou já faz um tempo, que a gente vem com uma rotina intensa de treinamento físico, buscando sempre o nosso nosso melhor estado para poder representar bem nosso país. Ah, com certeza, a gente está indo em busca da medalha de ouro. Agora só depende de nós, porque tem que trabalhar para conseguir. É isso aí, boa sorte para ela, boa sorte para toda a equipe. E essa edição do Pix News fica por aqui, mais notícias você confere no nosso site e também nas nossas redes sociais. Obrigada a você pela companhia, na sequência tem Lost e a gente se encontra amanhã, até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.